Glória a Jesus. Amados irmãos, essa carta que Paulo escreve, dentre as suas muitas epístolas, é a carta mais pessoal de Paulo. É a carta que Paulo mais fala sobre o seu sofrimento. Preste atenção na palavra de Deus. É a carta que Paulo mais abre o seu coração e expõe as suas fragilidades, expõe os seus temores. No capítulo 1 a gente vai ver que o apóstolo Paulo vai dizer assim: irmãos, eu escrevo esta epístola para vocês, essa carta, e eu escrevo ela em lágrimas, porque muitas são as aflições, muitas são as angústias que eu tenho vivenciado. Então, dentre todas as cartas que Paulo escreveu, que não foram poucas, essa é a carta mais pessoal de Paulo. E Paulo aqui nesse momento, quando escreve essa segunda carta à igreja em Corinto, ele estava em uma cidade chamada Éfeso. Nessa cidade, ele funda aquela igreja que a gente vê lá no Apocalipse, inclusive. E por 3 anos, Paulo pastoreia aquela igreja. É interessante que é um dos motivos que Jesus chama a atenção da igreja de Éfeso lá no Apocalipse, né? A primeira igreja. Vocês têm muito conhecimento, e poderia, porque foi o próprio apóstolo Paulo que foi o pastor e ensinou aquela igreja por 3 anos. Imagine só, né, irmãos? O apóstolo Paulo, um homem com tanto conhecimento, pregando culto após culto por 3 anos consecutivos. E ali naquele lugar, Paulo experimentou um grande avivamento, porque foi de Éfeso que Paulo abriu todas as igrejas lá na Ásia Menor. Todas as igrejas, inclusive as que estão ali no Apocalipse, e outras que estão narradas lá na carta de Colossenses, como a própria igreja de Colossenses, a igreja de Hierápolis, foram igrejas que o apóstolo Paulo fundou na autoridade de Jesus e vivenciou um grande avivamento. Só que muitos foram os perigos, muitos foram as tristezas que sobreveio sobre a vida do apóstolo Paulo. Bom, a gente vai engordando, a gravata vai apertando aqui, né? Pastor, deu engordadinho, irmãos. Acho que alguém percebeu, né? Precisando dar uma controlada. Então deixa eu ajeitar aqui. Não me repara eu ficar ajeitando aqui não, porque vai apertando aqui. Mas olha só. Então, o apóstolo Paulo, passando por todas essas dificuldades, ele nesse intuito de consolar, preste atenção nisso, no intuito de consolar aquela igreja, ele escreve essa carta. E aqui nessa carta, por diversas vezes, como esse texto mesmo, ele traz uma palavra de consolo, que tudo isso um dia vai passar. E aqui na carta 2 aos Coríntios, Paulo vai, em outras palavras, dizer que o nosso Deus, Ele é o Pai de toda consolação. E talvez esse seja o principal motivo aqui dessa carta. E essa é a palavra para nós aqui nessa noite, sobre a consolação. E por que ele fala sobre isso? Deus, irmãos, olha para mim aqui em nome de Jesus. Deixa eu te fazer essa pergunta, e só responda quem realmente quer. Eu sou o primeiro. Quem deseja ser consolado por Jesus? Quem deseja ser consolado? Mas deixa eu te falar algo aqui. Jesus, Ele não te consola somente para parar em você. Quando o consolo da parte de Deus vem sobre a sua vida, irmão Edson, o consolo da parte de Deus é para que isso a gente possa levar para as outras pessoas. É para que esse consolo a gente possa transmitir aos outros. É por isso que nessa carta, inclusive por 2 episódios, Paulo vai falar: irmãos, consolai-vos uns aos outros. Deixe que Deus transmita o amor dele através de você. Porque na nossa vida, muitas vezes, irmãos, a gente vê, a gente percebe alguém passando por um momento de dificuldade. A gente até nota, como o pastor Luiz disse aqui, a ausência de alguém no nosso meio, mas a gente não faz questão sequer de ir atrás dessa pessoa. Mas quando é conosco a gente acha ruim, né? Fiquei tantos dias sem ir na igreja, ninguém veio atrás de mim, ninguém sentiu a minha falta. E aí um espírito de vitimismo passa a tomar conta da gente. Mas Deus, Ele está interessado em te consolar. E essa é a palavra do Espírito Santo para mim e para você. Mas para que esse consolo você possa levar para as outras pessoas, para que você possa servir de ânimo para os outros, para que você possa ser a coragem para aquele que está fraco, para aquelas pessoas que estão esmorecendo, caindo na fé. E aí Paulo então está escrevendo essa carta neste contexto que eu falei para os irmãos, para lembrar-nos sobre isso. E é justamente aqui nessa carta que Deus vai falar para Paulo aquela frase que eu lembro dela todos os dias, e isso que me traz ânimo para continuar servindo a Deus.
porque a minha graça se aperfeiçoa na sua fraqueza. Irmãos, e nós, nesses dias, né? Como a gente tem percebido que a gente é fraco? Tem dia que eu olho assim e falo: meu Deus, o que o Senhor viu em mim para me escolher? Tão fraco. Eu sei que muitos de nós já disse isso, e não todos, né? Deus, eu sou fraco demais. Por que o Senhor me escolheu para servir ao Senhor? Por que o Senhor me escolheu para fazer tal coisa? Mas é quando você realmente reconhece a sua fraqueza, Paulo, que o meu poder se aperfeiçoa em você. E nessa carta Paulo está falando sobre isso. Então, no capítulo 4, capítulo anterior, versículo 16, Paulo ainda vai falar assim, ó, que enquanto e embora o nosso corpo enfraqueça, esteja fragilizado, contudo, isso é maravilhoso, irmãos, olha isso, olha a dimensão disso. Contudo, o nosso espírito se renova a cada dia, porque é o próprio Espírito de Deus que habita em nós. Oh, irmãos, eu sinto uma glória de Deus aqui neste momento. É o próprio Espírito de Deus, e no Espírito de Deus não há fraqueza, nele não há fragilidade. Então deixa eu te falar algo. Você está se sentindo fraco aqui nessa noite, ou se sentiu durante essa semana, durante esse mês, durante algum período da sua vida? O Espírito Santo está aperfeiçoando e fortalecendo o seu espírito aqui nessa noite. Aleluia, aleluia. É por isso que nos últimos 3 versículos desse capítulo 4, que é o capítulo anterior, Paulo vai falar 3 coisas interessantes. Se você puder, acompanhe comigo. No versículo 16 do capítulo 4, Paulo fala assim: por isso a gente não desanima. Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Você já meditou profundamente nesse versículo, irmãos? Porque a nossa leve e momentânea fraqueza, tribulação, porque a nossa leve e momentânea desespero, porque a nossa leve e momentânea perca, produz para nós um peso eterno de glória. Irmãos, eu e você, muitas vezes nós somos pegos por um sentimento humanista, de querer colocar a gente no centro das coisas, e achar que a nossa vida se resume àquilo que a gente pode alcançar aqui nessa vida. E a gente começa a pensar que as coisas que nós podemos conquistar aqui, é isso que vale. Isso tudo passa, irmãos. Mas Paulo vai dizer assim, que embora isso tudo passa, inclusive, ele vai chamar de leve e momentânea. Aí talvez alguém pode falar assim, né? Será que é leve e momentânea essa tribulação que eu estou passando? Leve? Você chama isso de leve, pastor? Você não sabe o que eu estou passando em casa? Leve? Isso é pesado demais. Mas aí ele vai trazer uma esperança muito grande para o nosso coração, dizendo assim: irmãos, isso tudo vai passar, e a gente um dia vai gozar da eternidade ao lado do nosso Senhor Jesus. Aleluia. Sabe, é por isso que muitas pessoas hoje em dia, eu acho que eu dizia isso aqui na quarta, algo parecido com isso, mas correndo desesperadas de um lado para o outro, sem saber o que fazer. Outro dia eu conversava com uma pessoa, ele gosta muito de ler, e ele falava assim para mim, que estava lendo uma reportagem, que daqui a pouco tempo, e na verdade se presume que daqui 50 anos, no máximo, vai começar a faltar alimento no mundo. Porque hoje nós já somos 8 bilhões de habitantes, e daqui a pouco a comida que é produzida, plantada, não vai conseguir manter as pessoas. Na verdade hoje já tem um déficit, né? Que quando você planta ali na terra, você não consegue recuperar 100% mais dela, mas somente 70%, 30% vai ficando, e daqui a pouco as contas não vão fechar. Eu estava até vendo esses dias para trás uma reportagem no Discovery Channel, e ali está falando sobre as queimadas, né? Inclusive estava ali no auge da queimada, agora deu uma baixada, graças a Deus, ali no Pantanal. E os especialistas dizendo que se continuar nessa mesma proporção de queimada no nosso país, daqui a pouco a nossa Mata Atlântica, a floresta amazônica inclusive, corre o risco de virar uma savana. Sabe o que é uma savana, né? É o ambiente típico da África. É quase que um deserto. E muitas pessoas desesperadas: meu Deus do céu, o que vai ser da humanidade? O que vai ser da natureza?
Paulo, inclusive, lá em Romanos capítulo 8, ele vai falar assim, que a natureza geme, porque não somente nós seremos transformados, mas a natureza também será transformada. Naquele dia a natureza. Mas eu e você, enquanto essas pessoas estão desesperadas e sem saber o que fazer, eu e você temos uma firme esperança. A eternidade está nos aguardando. Aleluia! Aleluia, irmão. Glória a Deus. E aí ele fala nesses versículos, e até contrasta aqui, né? Um corpo fraco, mas um espírito forte. Um presente doloroso, mas um futuro glorioso na presença de Deus. E aí o versículo 18 que a gente não leu, Paulo vai falar assim: não atentando nós para as coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, ou seja, passageiras, e as que não se veem são eternas. O que não se vê é eterno. Inclusive no versículo 7 que a gente leu aqui, do capítulo 5, ele fala sobre isso, porque a gente não anda pelo que nós vemos, mas andamos pela fé. E aí nesse versículo 18 ele diz sobre coisas visíveis que passam e coisas invisíveis eternas. E quando Paulo vai terminar esse capítulo 4 aqui, ele está preparando ali o terreno, né, igual um agricultor mesmo, para lançar essas verdades que a gente acabou de ler. E é sobre isso que eu quero falar com os irmãos, do versículo 1 ao versículo 10 do capítulo 5. Paulo começa falando no versículo 1: nós sabemos que essa nossa casa terrestre, esse tabernáculo, se desfizer, nós temos da parte de Deus um edifício eterno, feito por Ele mesmo, não por mão de homens. Então Paulo fala sobre uma certeza absoluta. Você pode repetir isso comigo? Diga: certeza absoluta. Ele não começa falando assim: eu tenho por certo, talvez, que se esse tabernáculo nosso se desfizer, a gente vai ter uma casa eterna nos céus. Não, nós sabemos, é uma afirmação, né? É algo, não é que é uma conjectura que Paulo está pensando, mas é uma certeza absoluta. E aí Paulo diz sobre isso: a gente tem uma esperança, que se essa nossa casa, e ele chega até a usar a analogia do tabernáculo lá do Antigo Testamento, aquilo que era passageiro, Israel ia se movendo, Deus se movendo com eles pelo deserto, eles desmontavam, montavam o tabernáculo, desmontavam, montavam o tabernáculo, até que chegou o filho de Davi e fez o templo ali, conhecido como o Templo de Salomão. Mas até então era um tabernáculo, e se o tabernáculo não estivesse realmente firmado ali no deserto, muitos ventos às vezes se levantavam, olha aqui para mim se você puder, muitos ventos se levantavam e poderiam desfazer, e era complicado a montagem do tabernáculo. Eram muitas pessoas envolvidas para montar o tabernáculo. Mas mesmo assim, mesmo se às vezes estivesse fincado, dependendo do vento que viesse, poderia derrubar aquelas lonas todas, aquelas cortinas, tudo que havia ali no tabernáculo. Pois bem, aí Paulo vai fazer essa comparação, essa analogia, nos comparando como esse tabernáculo, algo que passa, algo que dependendo da situação pode nos derrubar, pode nos levar. Mas Paulo vai nos trazer uma esperança muito grande, que o sepulcro gelado, que é aquele caixão aonde muitas vezes esse corpo terrestre é sepultado, não é a nossa última moradia, mas a nossa última moradia é no céu com o nosso Senhor Jesus. Aleluia! Aí Paulo vai falar sobre isso, irmãos, e nós devemos nos atentar e nos desapegar mais desse mundo materialista que nós estamos vivendo nos dias de hoje, de achar que para estar debaixo da bênção de Deus é necessário as coisas estarem indo muito bem. Os irmãos já perceberam que eu gosto muito de falar desse homem de Deus, né? Desse apóstolo Paulo. Mas se tinha alguém aqui que tinha todos os motivos para questionar, falando assim: olha, eu não estou sendo abençoado, não, só coisa errada às vezes dava. Lá no capítulo 1 de 2 Coríntios, Paulo vai falar assim que ele estava enfrentando feras lá em Éfeso, feras grandes, maior que as forças. Mas aí, irmãos, Paulo tinha essa certeza: eu posso até morrer, como ele morreu mesmo, foi decapitado, mas mesmo assim eu vou estar com meu Senhor na glória. Um dia eu vou contemplar a face do meu rei. Um dia eu vou olhar para trás e dizer assim: valeu a pena. Valeu a pena cada lágrima, valeu a pena cada sacrifício, valeu a pena cada esforço, valeu a pena romper com as minhas limitações e se achegar aos pés de Jesus, porque agora eu estou na presença do meu Rei dos Reis. Paulo tinha essa convicção no coração.
E é por isso que ele fala sobre essa certeza absoluta. Irmãos, e quando Paulo fala sobre isso, um edifício eterno, não é que Deus está preparando uma mansão no nosso sentido que nós conhecemos, e até no sentido assim, eu vou fazer alguma coisa para Deus, porque fazendo isso aqui, eu estou garantindo um tijolo, eu estou garantindo uma porta, eu estou garantindo uma janela, eu estou garantindo um fitil de ouro lá na minha porta, lá no céu. Não é isso. Paulo está falando de algo que não passa, uma casa permanente nos céus, algo eterno. E essa é a nossa esperança. Se algum dia, irmãos, e ele mesmo vai falar isso, se nós servimos a Deus, olha para mim aqui em nome de Jesus, se nós servimos a Deus pensando somente para esta vida, você lembra o que ele vai falar? Nós somos os mais infelizes de todos os homens. Mas se nós servimos a Deus pensando no que está por vir, nós somos os mais felizes de todos os homens. Porque nós buscamos aquilo que não passa, nós buscamos aquilo que é eterno, aquilo que não é perecível. Sabe, aqui nesse mundo, irmãos, o nosso corpo ele é surrado, mas no céu a gente tem um edifício eterno para com Deus. Aleluia por isso. Aleluia por isso. E é justamente isso que Paulo está nos dizendo. Apesar de nós passarmos por doenças, Pastor Luiz, agora eu falava agora há pouco para ele, né? Pastor Luiz levanta um clamor aí em prol da vida do William, que foi internado hoje, né? Nosso irmão aqui, né? Há pouco tempo veio congregar aqui conosco. Foi internado hoje na UTI, e o caso dele ali está um pouco agravado. Mas eu sei, e eu sentia isso, eu sei em nome de Jesus que a gente vai testemunhar. Deus está entrando naquele quarto lá em nome de Jesus, né? Mas perceba, esse nosso tabernáculo aqui está suscetível a isso, a doenças, a essas tristezas, a essas percas, coisas diversas que nós passamos. Só que nos céus, irmãos, olha aqui, nos céus, eu e você já temos, não é que teremos, já temos um corpo glorioso, semelhante ao corpo de Jesus em glória, esperando por mim e por você. Aleluia por isso. Então, uma certeza absoluta. Depois Paulo aqui no versículo 2, ele vai falar, e é por isso que neste tabernáculo gememos. Paulo está falando sobre um gemido profundo aqui, um gemido que vem lá da alma, que vem do mais profundo da nossa existência. E por que ele fala sobre esse gemido? Não é que a gente geme por essas dificuldades que passamos, não é porque a gente geme por causa que a gente está sendo fuzilado de todos os lados. Paulo está falando de um gemido de aspirar por uma transformação. Não é um gemido pelos dramas que a gente vive, pelos lutos que a gente passa aqui nessa vida. Não é por isso, né? Mas Paulo está falando de um gemido de aspirar. Eu gemo porque eu quero eu aspiro por ser transformado pelo Senhor Jesus, de ter esse corpo corruptível e receber um corpo incorruptível da parte de Jesus. Esse é o gemido que Paulo está falando. Inclusive, eu citava aqui agora há pouco, e de novo cito Romanos 8, ele fala sobre os 3 gemidos, né? O gemido da natureza, o gemido da nossa alma, do nosso espírito, e o gemido do Espírito Santo que intercede por nós. É uma sinfonia de gemidos, né? E por causa desse gemido, o porquê desse gemido? Aspirando receber a transformação que virá do corpo que nós receberemos de Jesus. Sabe, irmãos, Paulo vai dizer assim na sua carta aos Filipenses. Talvez ele deveria ter sido questionado por isso, né? Paulo, o que está compensando para você servir a Jesus, abrir mão do seu emprego, abrir mão da sua classe que você tinha de fariseu, gozava ali de várias regalias para servir? Está sendo perseguido, está sendo preso, açoitado, apedrejado, passando. O que está valendo a pena para você, Paulo? Aí Paulo vai falar assim com uma afirmação muito certa no seu coração: para mim, irmãos, o viver é Cristo e o morrer é lucro, porque se eu passar dessa vida, eu estarei com Cristo na eternidade. Oh, aleluia! Isso aqui, irmãos, fala sobre não ter medo da morte. Se eu perguntasse aqui nesse momento, quantos têm medo da morte? Eu acho que todos nós vamos levantar a mão. Todos nós, porque a gente é limitado daquilo que a gente vê. Mas o Espírito Santo nos trouxe aqui para abrir a nossa compreensão nessa noite, abrir a nossa mentalidade para a gente entender. Isso aqui vai passar, irmãos. Não
adianta eu ir para a academia todos os dias, cuidar do meu corpo, ter uma boa alimentação, isso vai passar. Comece a cuidar do seu espírito. João, em uma das suas cartas, vai virar ali para o seu filho na fé ali, Gaio, e vai falar assim: amado, eu espero que você vá bem fisicamente, mas assim como vá bem a sua alma, que é algo que não passa. E a gente vai vivendo a nossa vida, irmãos, e nos esquecemos que o que não passa é o nosso espírito. A minha pergunta para você: como é que você tem cuidado do seu espírito? Você sente fome? Eu te pergunto, me responda sim ou não. E alguém talvez aqui está até com fome, né? Igual eu, porque eu não lanchei. A barriga está começando a roncar. Saindo daqui a gente vai comer aquela comida gostosa. Da mesma forma o seu espírito sente fome de Deus, porque o seu espírito é de Deus. Mas como a gente não vê essa necessidade, a gente não sente, porque o espírito é algo invisível, a gente negligencia as nossas ações, a gente negligencia a nossa vida com Deus. E aí é por isso que muitas vezes nós temos medo da morte, porque a gente não tem uma certeza absoluta de como é que está a nossa vida com Deus. Mas eu sei que Deus está aqui, irmãos, para nos mudar nessa noite, em nome de Jesus. Mudar essa nossa compreensão, para que a gente possa falar como o apóstolo aqui: para mim o viver é Cristo. Ou seja, eu abro mão de tudo, mas eu vou viver com meu Jesus. E se eu morrer, eu vou estar lucrando ainda mais, que eu vou estar na eternidade com meu Pai. Aleluia! Glória a Deus. Essa é a nossa vontade, irmãos. Essa é a nossa vontade. Depois Paulo fala de uma terceira verdade aqui. No versículo 2, a parte B, aqui até o versículo 4, Paulo vai dizer assim: aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial, se todavia fomos encontrados vestidos. Isso aqui Paulo está falando sobre ser preparado, sobre estar preparado, vestido, não estar nu na presença de Deus. Não vestido de roupas, né, irmão? Obviamente. Eu lembro que antigamente, até no nosso meio, na Assembleia de Deus, alguns irmãos falavam assim: a gente não pode dormir nu, não, porque se Deus voltar de madrugada, a gente não vai para o céu. Você lembra disso, pastor? Na verdade, acho que até algumas igrejas hoje no nosso país, algumas pessoas têm essa concepção. Mas não é nesse sentido, irmão Renato. É no sentido de estar preparado, vestido, pronto, né? Na presença de Deus. Pois na verdade, os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Paulo muda aqui o contraste. Ele não está falando mais do tabernáculo e do edifício, ele está falando agora de vestes. Ele muda aqui a analogia dele. E o que traz essa angústia, mais uma vez eu repito para os irmãos, é que Paulo ansiava por ser transformado, receber um novo corpo. Quando Paulo escreve uma das suas cartas aos Tessalonicenses, Paulo vai dizer assim: que no instante, ao soar da trombeta, os que estão mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que estivermos vivos, seremos ressuscitados, ou melhor, arrebatados com Ele, os encontraremos nos céus e receberemos um novo corpo das mãos do nosso Deus. Você já imaginou essa cena, irmãos? Aquelas pessoas que nós perdemos na nossa vida, pessoas queridas, amadas, amigos, familiares, pessoas que ficaram. E se nós ainda formos encontrados em vida e em Cristo Jesus, nós encontraremos essas pessoas. Pense a festa que vai ser naquele momento, pense a alegria que vai ser naquele, oh, aleluia, irmãos. Algo incomparavelmente melhor é estar na presença de Deus. Algo que não tem como nós pensarmos, dimensionarmos, mensurarmos, é a presença do nosso Jesus. Sempre com o nosso Deus. Então, essa aspiração aqui que Paulo está nos falando nesse versículo é essa transformação. E por que nós devemos ser transformados? Olha aqui para mim. A pergunta que nós devemos fazer: por que ser transformado? Por que receber um novo corpo? Em 1 Coríntios capítulo 15, Paulo vai dizer assim: nós não podemos, no corpo carnal, suportar a glória de Deus. Carne não suporta a glória de Deus. É por isso que nós precisamos ser revestidos de incorruptibilidade. Nós precisamos ser vestidos do espiritual. Que isso acontecerá naquele dia.
para que possamos entrar realmente na glória de Deus. Então, esse corpo perfeito, esse corpo pleno, esse corpo maduro, esse corpo equilibrado, nós receberemos lá. E aí nós vamos poder dizer, 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 56, 54, qualquer coisa, é por ali. Paulo diz assim: onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Porque tragado foi o poder da morte pelo meu Senhor Jesus lá na cruz do Calvário. É por isso que eu e você não tememos a morte. É por isso que eu e você estamos preparados agora, nesse momento, porque sabemos que se morrermos, estaremos com Ele na eternidade. Aleluia! É muito bom, irmão, sermos abençoados aqui nessa vida. É muito bom. Só que isso passa. Isso não deve ocupar a prioridade do nosso coração. A prioridade, olha aqui para mim, deve estar no nosso espírito. Eu te repito isso mais uma vez. No nosso espírito. E nós temos vivido dias, entre aspas, corridos demais. Porque a gente tem tempo para tudo, irmão. A gente consegue fazer o que a gente quer fazer durante o dia. É que para Deus a gente sempre deixa para depois. Eu estava fazendo uma sequência de devocionais em uma das minhas redes sociais. Vou parar por um tempo, depois eu volto lá. Mas eu falava em um dos devocionais que eu dizia ali: na maioria das vezes nós queremos nos ajoelhar para ter alguma vida com Deus no último momento do nosso dia, depois da gente ter passado por dificuldades extremas, depois da gente estar cansado, a nossa mente cansada, o nosso coração às vezes até angustiado ali por alguma coisa. Você não vai ter força mesmo para ter vida com Deus desse jeito. Deus deve estar em primeiro lugar na sua vida, irmãos. É esse cuidar do Espírito aqui. Porque se você, como a palavra de Deus está nos dizendo aqui nessa noite, tem esse mesmo desejo: Deus, eu quero ser transformado, eu quero ver a sua glória, e para ver a sua glória eu preciso receber esse corpo. Eu desejo, esse é meu maior desejo. Você deseja então cuidar do seu espírito e não daquilo que é corruptível aqui nesse mundo. A quarta verdade que Paulo fala aqui no versículo 5 diz assim, ó: ora, foi o próprio Deus. Foi quem? O próprio Deus quem nos preparou isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Paulo está falando de uma garantia segura. O que é penhor? Penhor é uma garantia, né? Às vezes você quer fazer um empréstimo, um financiamento, alguma coisa. Inclusive tem um dos bancos que fazem isso aí, né? Se você tiver joias, você pode deixar algumas joias lá como penhor. Depois que você pagar, você pega aquilo de volta. Acontece. Penhor é isso, uma garantia. Aí Paulo está falando assim que a nossa garantia é o próprio Espírito do Deus vivo. Irmãos, você já pensou nisso? Não foi um homem, não é o apóstolo Paulo que está dizendo isso aqui, mas é o próprio Deus que nos deu essa garantia. A palavra veio da parte de Deus. Porque antes da fundação do mundo, nós somos eleitos e regenerados para uma nova vida em Cristo Jesus. Então essa garantia vem do próprio Deus. E qual é o penhor? É o Espírito Santo. Ele é o selo. O Espírito Santo é o anel de noivado de Cristo com a sua igreja. Hoje à noite, eu confesso que até vou abrir meu coração aqui para os irmãos. Até fiquei um pouco assim, pensando, né, que o pastor Rodrigo aqui, Deus direcionou ele para orar para o batismo por Espírito Santo. E muitas pessoas que não são batizadas não têm a coragem nem abrir o coração para querer mais do Espírito de Deus, ser batizado com o Espírito Santo. Irmãos, um crente, olha para mim aqui em nome de Jesus, deve ansiar pelo revestimento do Espírito. É isso que nos dá poder. Falar em línguas, essa comunhão íntima com Deus, que só você e Deus entende. Isso é algo que nos fortalece, é um revestimento espiritual para nos fortalecer. Eu me lembro antigamente que pessoas assim, insaciavelmente, buscavam um batismo com o Espírito Santo. E hoje a gente vai perdendo, porque a gente vai entrando e deixando se misturar aqui com esse mundo, assim como Laodiceia estava ficando. A igreja não estava influenciando o mundo, mas o mundo influenciando a igreja. Nós precisamos ser diferentes, porque nós não somos daqui, irmãos. Nós não somos desse mundo. Essa comunhão com
naquele momento você falou: meu Deus, o que eu vou fazer? É aí que muitas pessoas até dão cabo da sua própria vida, suicidam. Mas Deus quer ministrar uma nova força no seu coração aqui nessa noite, irmãos. Em nome de Jesus, isso aqui é profético para a sua vida. Deus quer te colocar numa nova postura na presença dEle, para que esse entendimento seja realmente revelado e todo dia lembrado pelo Espírito Santo. Eu posso estar sofrendo, mas eu receberei de Deus um edifício feito pelas mãos do próprio Deus. Aleluia! Glória a Deus! E a nossa garantia é o próprio Espírito de Deus. Ele é a nossa garantia de uma nova vida. Em quinto lugar, e aqui nós já caminhamos para concluir, Paulo fala sobre uma confiança. Olha só, versículos 6 a 8. Nós temos, portanto, melhor dizendo, temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não por vista. Entretanto, estamos em plena confiança. Em que, irmãos? Plena confiança. Será que realmente nós estamos em plena confiança? Porque, irmão, se nós estamos em plena confiança, eu não questiono a Deus, eu não duvido da ação de Deus na minha vida. Eu sei que nada é impossível para Deus e que sem fé é impossível agradar a Deus. Quando eu estou em plena confiança, eu sou levado a um nível mais profundo de vida com Deus. Eu ando sobre as águas porque eu confio em Deus. Eu ando acima das dificuldades, acima dos problemas, das situações. Eu ando acima disso porque eu tenho confiança, uma plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Paulo está falando de uma confiança cheia. E é por isso que no versículo 6 ele vai dizer: nós temos sempre bom ânimo. Ter sempre bom ânimo, irmãos, é estar sempre pronto. Estou pronto para qualquer coisa, para tudo. Se for para perder, eu sei que Deus está no controle da minha vida. Se for para ter alguma situação de dificuldade, eu estou pronto. Aquela palavra que o Tiago dizia aqui: eu posso tudo. Eu posso passar por dificuldades, eu posso passar por problemas, posso passar por alegrias, eu posso ter conquistas, mas eu posso tudo isso naquele que me fortalece. Eu posso tudo isso naquele que me fortalece. Isso é uma confiança plena de saber ainda que nós temos ainda uma vida eterna com o nosso Senhor Jesus. Sabe, irmãos, talvez alguém pode perguntar assim: Paulo aqui nesse momento ele estava tranquilo na sua vida, né? Dizendo para a gente ter sempre bom ânimo. Acontece, se você puder, olha comigo no capítulo 1 dessa carta. Olha o que ele diz no versículo 8. Isso aqui, homem igual, por isso que a gente sempre fala, né? Nós somos homens falhos. Olha o que o grande apóstolo Paulo vai dizer: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio, porquanto foi acima de nossas forças. Olha só que contraste interessante, inclusive, irmãos. 1 Coríntios 10, versículo 13, esse mesmo apóstolo vai dizer assim: porque Deus não permitirá que venha sobre vós tentação que não seja humana. Uai, e agora ele está dizendo que veio uma tentação acima das forças dele? Mas é porque esses momentos acontecem. Olha para mim aqui em nome de Jesus. Esses momentos acontecem. Tentações que às vezes, meu Deus, agora eu não vou sair dessa. Essa aqui realmente veio para acabar comigo, acabar com a minha família, com a minha finança, com a minha empresa. Isso aqui veio para destruir, causar um rebuliço aqui na minha vida. Aí ele vai terminar o versículo 8 dizendo assim: a ponto de nós desesperarmos até da própria vida. A tribulação que veio sobre a vida desse homem foi tão grande que ele falou assim: agora eu vou morrer, agora não vai ter jeito. Mas esse mesmo homem vai dizer no capítulo 5: mas tenhamos sempre bom ânimo, porque esse mesmo Deus que permite essas dificuldades, no capítulo 15 de 1 Coríntios, ele vai dizer assim: mas graças porém a Deus, que nos concede e nos conduz sempre em triunfo em sua presença. Você já pensou nisso, irmãos? O nosso Deus nos conduz sempre em triunfo, porque juntamente com essa tribulação e essa provação,
Ele te concede a vitória, aleluia. Ele nos conduz sempre em triunfo e nos faz andar em lugares altos. Mesmo esmagado aqui por essas circunstâncias, Ele diz isso: graças porém a Deus, que nos concede e nos faz caminhar sempre em triunfo. Um dia que você estiver passando por uma dificuldade, um dia ruim, tem dia que a gente preferia que não tivesse existido, né? Meu Deus, para que esse dia existiu? Só veio notícia ruim, quase igual o Jó. Mal morreu os filhos, morreu os gatos, acabando tudo. Só notícia ruim. A gente tem que se lembrar dessa palavra. Mas graças porém a Deus, que nos faz caminhar sempre em triunfo. Eu posso ter perdido aqui, mas amanhã Ele já está concedendo a vitória sobre a minha vida. E por mais que essa vitória não venha aqui nesse plano terreno, eu sei que nos céus eu estarei com o meu Senhor Jesus. Aleluia por isso, glória a Deus. Sabe por quê, irmãos? Morrer para nós, diferentemente do que é pregado em muitas seitas aí, né, em muitas outras religiões, morrer para nós não é ser sepultado ali, ficar dentro daquele túmulo. Mas morrer para mim e para você é habitar com o Senhor. Ele fala isso aqui no versículo que a gente acabou de ler, né? Versículo 8: deixar o corpo e habitar com o Senhor. Olha para mim, nós não somos um corpo que temos um espírito. Você entende isso? Nós não somos um corpo, uma matéria que tem algo eterno. É o contrário, nós somos espírito que ainda temos um corpo. Ou seja, nós somos seres eternos que ainda está limitado a um corpo. Mas em breve, ao soar da trombeta de Deus, aleluia, irmãos, nós estaremos na eternidade com o nosso Jesus. Aleluia. Será que você pode levantar uma das suas mãos, irmãos, e dizer assim: Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado porque eu tenho uma esperança de um dia estar com o Senhor. Muito obrigado porque eu sei que o Senhor tem me fortalecido na minha fraqueza, e eu vou chegar naquele dia. Irmão, como um ato profético aqui nessa noite, com a sua mão levantada, diga para o inferno inteiro escutar: eu vou chegar naquele dia, eu vou vencer, eu vou estar com o meu Jesus, aleluia. Glória a Deus. E o melhor disso tudo é que a gente não vai passar por purgatório não, irmãos. Cristo já pagou por nós. Em Colossenses capítulo 3, Paulo vai dizer que Ele rasgou e cravou a cédula da nossa dívida ali na cruz do Calvário. Nós não passaremos por reencarnação não. Sairemos desse corpo e estaremos com o nosso Senhor. No versículo 6 ainda, Paulo vai nos dizer sobre um esforço real. Olha o que Paulo diz. Desculpa, no versículo de número 9: é por isso que também nós esforçamos, quer presentes ou ausentes, para lhe sermos agradáveis. Será que você pode perguntar para Deus aí onde você está nesse momento? Curva a sua cabeça em nome de Jesus. Pergunta para Deus assim: Deus, eu tenho sido agradável ao Senhor? Eu quero te convidar nesse momento a realmente fazer essa introspectiva dentro de você e pensar: Deus, eu tenho sido agradável ao Senhor? A minha vida tem sido de acordo com os teus princípios? Deus está aqui, irmãos, para mudar-nos essa noite em nome de Jesus, para que amanhã, chegando na nossa segunda-feira, estando nos nossos trabalhos, no nosso ambiente cotidiano, no nosso dia a dia, nós possamos ter uma nova postura diante de Deus e diante dos homens. Que nós possamos todos os dias fazer essa pergunta: Deus, como é que tem sido o meu esforço? Está sendo agradável ao Senhor? Pode olhar para mim, Deus abençoe. Como é que tem sido o meu esforço? Realmente eu tenho lutado com todas as minhas forças? Ou será que na primeira dificuldadezinha que acontece, eu tenho abandonado a fé? Primeira palavra que alguém fala para mim, meu coração já fica magoado: ah não, vou deixar de servir a Deus. Servir a Deus, mas Paulo vai falar sobre um esforço. Até porque essa mesma palavra que nós estamos expondo aqui essa noite, olha aqui, essa mesma palavra vai nos dizer que os céus é tomado a
força. É uma renúncia, irmãos. É uma renúncia. Porque o viver para mim é Cristo. O viver para mim é Cristo. E Paulo sempre fez esse contraste aqui. Ele sempre equilibrou, né? Conduta, credo. Ele sempre equilibrou doutrina, vida, teologia, ética. Um esforço real, Paulo está falando aqui. E se realmente, escute isso, nós cremos nessas verdades que foram ditas e estão sendo faladas aqui essa noite, a nossa vida deve estar condizente com a nossa fé. Se eu creio que Deus, Jesus é o Filho de Deus, que me limpou, que me resgatou, que já me salvou, eu devo agir em conformidade com essa crença. Se eu tenho essa convicção no meu coração, acredito na palavra de Deus, a minha vida deve testemunhar pela minha fé. Fala para essa pessoa que está do seu lado aí, que com certeza é seu amigo ou parente aí, fala para ele assim, ó, a sua crença, me ajuda aí, irmãos, a sua crença deve reverberar na sua vida. É justamente isso. É muito estranho, é muito paradoxo eu confessar alguma coisa com os meus lábios, mas as minhas ações forem ao contrário daquilo que eu digo. Eu preciso viver coerentemente, me esforçando para ser agradável a Deus. Isso é fácil, irmãos? Não é fácil, não. E se porventura eu e você temos tido dificuldade, em nome de Jesus, irmãos, o Espírito Santo está aqui te dando nessa noite sabedoria, facilitando no sentido de você ser agradável para Deus, em nome de Jesus. E a sétima verdade, para nós terminarmos aqui nesse texto, Paulo fala sobre um tribunal de Jesus, um tribunal de Cristo, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Esse versículo 10 aqui tem 3 verdades, e aqui para nós terminarmos a palavra de Deus, 3 verdades Paulo fala aqui. Primeiro, o tribunal de Cristo é um tribunal justo. Aqui nesse mundo, e principalmente aqueles que militam aqui, igual no caso do pastor Luiz, nosso advogado aqui, a gente sabe que a justiça, na verdade, não tem nada de justiça nesse mundo. Quantas injustiças são cometidas? Inclusive, há um lugar aqui no nosso país, né, que é composto por 11 pessoas, talvez seja um dos lugares que mais injustiças são cometidas ali, né, pastor Luiz? Corrupção reina no meio da nossa justiça, principalmente aqui no nosso, na verdade, em todos os países. Pessoas são compradas. Inclusive, acho que na semana atrasada, alguma coisa assim, estava na ligação com o pastor Luiz e a gente falava, né? Coisas horrendas acontecem assim nos bastidores da justiça, né? Juízes que são vendidos, às vezes por coisa tão pequena, né? Por uma relação com uma mulher, um juiz é vendido e dá uma causa injusta. Então nesse mundo a injustiça impera. E muitas vezes, olha aqui para mim, quantas vezes eu e você somos injustiçados, né? Coisas são imputadas a nós sem nós termos feito. Às vezes nós levamos alguma coisa que nós tínhamos direito, no âmbito aqui do direito, né? Na justiça, mas a causa é desfavorável em nossa causa. A sentença, melhor dizendo, é desfavorável. Mas sabe o que traz ânimo em nosso coração? É que o tribunal de Cristo é um tribunal justo. Então tudo que nós fazemos, e que muitas vezes as pessoas nem sequer pensam que nós estamos fazendo em prol de Cristo, em prol de outras pessoas, o seu Deus está vendo e Ele irá te recompensar. Paulo está falando isso aqui, irmãos. Ele retribuirá todo o bem que nós fizermos nessa vida. Então não se preocupe se às vezes você ajuda alguém, estende a mão para alguém, aquela pessoa vira as costas para vocês, agindo com uma injustiça. Deus vai te recompensar, porque é um tribunal justo. É um tribunal justo. Enquanto a gente estiver aqui nesse mundo, a gente vai ver figuras opostas, né? Você vai ver ali um Pilatos julgando e Jesus sendo julgado. Você vai ver um Herodes sentado no trono e um João Batista preso na cadeia. Injustiça domina no mundo. Mas
dele não se vende. Sabe por quê? Porque o nosso Jesus, ele é a própria justiça. Então fique em paz. Se você está precisando da justiça de Deus, fique em paz. Ele é a nossa justiça. A segunda verdade aqui nesse tribunal de Jesus é que ele é um tribunal detalhista. Ou seja, isso traz duas verdades. Primeiro, um gozo, né? Vai recompensar até os mínimos detalhes da nossa vida. Mas também para aqueles que não estão em Cristo, ou muitas vezes nós que estamos caminhando com Cristo, mas de repente a gente se desapercebe e passa a desejar coisas em nossos corações, pensamentos maus dominam a nossa mente. Deus vai julgar tudo isso, irmãos. Todas as nossas ações serão julgadas pelo nosso Senhor Jesus. Isso aqui não deve trazer medo para o nosso coração, porque a gente sabe que o nosso nome está no livro da vida, e a minha vida está condizente com isso. Mas para aqueles que não receberam a Jesus como seu Salvador, esses naquele dia, como a palavra de Deus vai dizer: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, vós que praticais o pecado. Quem comete o pecado, irmãos, não é digno da presença de Deus. A santidade, ela é uma premissa, um pressuposto básico para vermos a face de Deus. Eu sei que essa noite Deus está nos revestindo de uma santidade aqui, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Todos nós aqui, irmãos, hoje, no dia de hoje, nesse domingo, pecamos, eu e você, em pensamentos, em palavras, em ações. E com Deus não existe pecadinho, pecadão. Tudo é pecado. Mas para cada pecado é uma consequência diferente, é isso que difere. Mas em nome de Jesus, Deus nos reveste de santidade aqui nessa noite, em nome de Jesus. Que não é sobre nós, é sobre Ele. Então nesse dia, irmãos, essas pessoas que não estiverem em Cristo serão lançadas no lago de fogo. Mas eu e você, João no Apocalipse vai dizer assim: vinde bendito do meu Pai, e entrai-vos no reino que eu vos preparei antes da criação e fundação do mundo. Aleluia, irmãos. Você já imaginou essa cena? Chegando ali na porta do céu, nos portões celestiais, e ouvindo o próprio Jesus dizendo: vinde benditos do meu Pai, e entrai no gozo do meu Pai. Aleluia, aleluia. Que possamos, irmãos, estar cientes disso aqui. Ele nos traz uma terceira verdade, dizendo que o tribunal de Cristo é retribuidor. Fica de pé em nome de Jesus. O tribunal de Cristo é retribuidor. Sabe, irmãos, o melhor de tudo da nossa vida, olha aqui para mim, nós terminarmos. O melhor de tudo de caminharmos com o nosso Senhor Jesus é saber que agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque todas as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Ou seja, em Cristo nós estamos justificados, já não há sentença contra nós. É por isso que a gente se alegra nisso. Mas nesse momento, nesse dia, quando nós entrarmos no gozo da vida eterna, além de nós recebermos a presença de Deus, esse novo corpo que a gente falou, a gente ainda vai ser recompensado com o galardão. A palavra de Deus vai nos dizer assim, que o galardão de Deus já está em suas mãos, preparados para os seus filhos. Oh, irmão, o dia que você estiver pensando em desistir, em parar, em jogar tudo para cima, sabe aquele momento que você tem vontade de pegar seus negócios, joga tudo para cima, desiste de tudo. Lembre disso. Um dia eu estarei com meu Senhor na eternidade, e não somente estarei com Ele, mas aleluia, eu receberei dele a recompensa, eu receberei dele a coroa da justiça, eu receberei dele o meu galardão. Nada do que Ele me pode conceder aqui nessa vida se compara àquilo que Ele já preparou para mim na vida eterna. Aleluia. Nós receberemos do nosso Deus o nosso galardão naquele dia, irmãos. E tudo que você fez, tudo que, irmãos, pensa em tudo, em detalhes que você talvez até se esqueceu, Deus vai te recompensar. Deus vai te recompensar. Seu trabalho aqui não é em vão.
a sua vida, o seu desprendimento das coisas materiais, o seu envolvimento com o reino de Deus aqui nessa terra, nada disso é em vão. Paulo está falando que Ele nos retribuirá conforme o que fizermos. Que possamos nos apegar nessas 7 verdades que falamos aqui nessa noite e lembrarmos que temos uma eternidade com o nosso Senhor Jesus. Curva a sua cabeça, deixa eu orar por você. Pai, muito obrigado pela sua palavra. Obrigado, a Deus, porque nós sabemos que se nós temos caminhado é porque o Senhor tem nos sustentado. Porque nós somos fracos, falíveis, mutáveis, mudamos todos os dias, ó Deus, mas nós sabemos que no Senhor não há sombra de variação. É por isso que nesse momento nós rogamos ao Senhor, e eu rogo ao Senhor pela sua igreja que aqui está, que o Senhor continue, meu Deus, fortalecendo a cada irmão que aqui está, para que possamos sempre nos lembrar, meu Deus, que embora passamos por angústias, aflições, tristezas, que muitos dias choramos, e como dói às vezes algumas coisas que vivemos aqui nesse mundo, nos ajude a lembrar e não nos esquecermos nunca, ó Deus, que nós temos uma eternidade de alegria e de glória com o Senhor Jesus. Pai, em nome de Jesus, nos ajude a chegar naquele dia prontos. Coloque, meu Deus, uma nova percepção em nosso coração para nos esforçarmos para ter vida com o Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, eu te peço. Amém.